Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Inácio, aqui do canal Paz ao Alto, e hoje, com grande amor a nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento em corpo, sangue, alma e divindade, tenho a alegria de antecipar nosso vídeo que tem sido semanal, normalmente publicado às sextas-feiras, para que nesta quinta-feira possamos falar sobre a solenidade de Corpus Christi. Esta solenidade de hoje é celebrada uma vez por ano, na quinta-feira após a oitava de Pentecostes, sendo que a festa de Pentecostes acontece 50 dias a contar da Páscoa, como o nome já indica, pois Pentecostes vem do termo grego que significa quinquagésimo. Mas a solenidade de Corpus Christi não existiu na Igreja desde sempre. Começou no ano de 1264 e foi instituída pelo Papa Urbano IV. Este Papa conheceu pessoalmente os dois acontecimentos relacionados a esta solenidade do Corpo de Cristo. O primeiro acontecimento é a visão de Santa Juliana de Liege, uma religiosa da Bélgica. Nesta visão, que se repetiu a ela várias vezes nas suas adorações eucarísticas, ela via a lua, esplendorosa, e uma faixa escura que a atravessava diametralmente. E o Senhor a levou a compreender o seu significado. A lua simbolizava a vida da igreja na terra, e a linha escura era a ausência de uma festa litúrgica, no caso, a ausência da solenidade de Corpus Christi. Era pedido a Santa Juliana que ela trabalhasse pela instituição desta festa litúrgica, em que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Então, Tiago Pantaleão de Troyes, num período em que exerceu seu ministério em Liege, conheceu Santa Juliana e foi conquistado pela boa causa da festa de Corpus Christi. Foi este Tiago que depois se tornou Papa, com o nome de Urbano IV, e instituiu a solenidade do Corpo de Cristo como festa de preceito para toda a Igreja. O segundo acontecimento aconteceu um ano antes da instituição desta solenidade. É o famoso milagre eucarístico, ocorrido na cidade de Bolsena, na Itália. Este milagre ocorreu em 1263, quando um padre, de nome Pedro de Praga, vacilante sobre a veracidade da transubstanciação, no momento da consagração, viu gotejar sangue da hóstia então consagrada. O sangue banhou o corporal e os linhos litúrgicos. O Papa Urbano IV ordenou ao bispo da diocese que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto, uma cidade vizinha onde residia o Papa. E isso foi feito em procissão. Veja que já tem a procissão desde a origem. Quando o Papa encontrou a procissão na entrada de Orvieto, pronunciou diante da relíquia eucarística as palavras Corpus Christi. O corporal de linho, contendo as marcas de sangue, permanece ainda reverentemente conservado na Catedral de Orvieto e é exposto algumas vezes ao ano. Estes são alguns dos acontecimentos relacionados a esta maravilhosa festa, em que a Igreja solenemente comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, com a procissão mais importante do ano, pois é a única em que o próprio Senhor sai às ruas, como ensina o professor Felipe Aquino, para abençoar as pessoas, as famílias, a cidade. Em muitos lugares, criou-se o belo costume de enfeitar as casas com oratórios e flores, e as ruas com tapetes ornamentados, aqueles desenhos bonitos e coloridos, feitos com serragem, pó de café, areia, flores e outros materiais. E os católicos em procissão rezam e cantam para honrar publicamente o Senhor que vem visitar o seu povo. Peçamos ao Senhor que nos ajude a viver aquelas 3 finalidades desta festa que ele pediu a Santa Juliana. Que ele nos faça crescer, número 1, na fé, número 2, nas virtudes, e que possamos, número 3, reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Entendamos que na Santa Missa, após a consagração, já não é mais pão e já não é mais vinho. Embora a aparência continue a mesma, é mudada a substância. Ocorre a transubstanciação. O que antes era pão e vinho
passa a ser corpo e sangue, nosso Senhor Jesus Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade. Para uma melhor compreensão sobre a transubstanciação, é bom saber a diferença entre acidente e substância. Numa linguagem filosófica, acidente quer dizer a aparência das coisas, e substância é uma realidade metafísica, além da física, que não se vê, que é a identidade das coisas. Não é só na Eucaristia que nós não temos acesso à substância. Sempre o que nós vemos é acidente. Acidente é a aparência, que vemos com os nossos olhos. Substância é a identidade, que enxergamos com nossa inteligência. O padre Paulo Ricardo já deu um bom exemplo para entendermos isso. Veja, quando eu era bebê, eu tinha uma aparência, um acidente. Agora, adulto, eu tenho outra aparência, bem diferente daquela. Mas eu continuo sendo eu. A substância é a mesma, embora ao longo da minha vida tenham mudado os acidentes, as aparências. Já pensou na diferença de aparência se você fosse analisar a sua própria aparência de hoje e comparar com a sua aparência de quando você era uma única célula na barriga da sua mãe? Nos dois casos, é você, mesma substância, embora com aparências ou acidentes muito diferentes. Agora, quando uma vaca come grama e esta grama de alguma forma lá dentro da vaca se transforma em leite, aí entre a grama e o leite já não há nem aparência nem substância iguais. São ambas diferentes. Então perceba que entre a grama que a vaca comeu e o leite que dela saiu, os dois são diferentes, tanto em acidente, que é a aparência, como em substância, que é a identidade. Grama e leite são coisas diferentes. No exemplo de você agora e você com uma célula dentro da barriga de sua mãe, mudou a aparência, mas continuou a substância. Ambos são você. E no caso da transubstanciação, o que acontece é o contrário. Permanece a aparência, mas muda a substância. Com a consagração na Santa Missa, já não é mais pão, já não é mais vinho. É o próprio Senhor Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. Na hóstia consagrada inteira, é Jesus inteiro. Se ela for partida, em cada pedacinho também será Jesus inteiro. Por isso é importante não deixar cair nenhum fragmento no chão, nem deixar sobrar nenhum fragmento nas mãos, se for comungar recebendo o Senhor nas mãos, ao invés de recebê-lo diretamente na boca. Devemos crer na transubstanciação, pois assim nos manda nosso Senhor. Jesus é Deus, e a palavra de Deus é constitutiva. O que ele pronuncia acontece na realidade. Deus diz: faça-se a luz, e a luz é feita. Acontece realmente. Deus diz: isto é o meu corpo, a hóstia passa a ser o seu corpo. No capítulo 6 do Evangelho de São João, no discurso do Pão da Vida, Jesus nos diz claramente que sua carne é verdadeiramente uma comida e o seu sangue verdadeiramente uma bebida. E desde lá, desde o início, já havia uma dificuldade de crer neste ensinamento. Alguns discípulos disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Jesus vê até mesmo muitos discípulos o abandonarem por causa deste ensinamento. Veja, se fosse apenas algo simbólico, uma representação ou algo do tipo, Jesus não deixaria que pessoas o abandonassem por terem entendido algo errado. Ele os teria chamado e explicado, mas é exatamente assim: verdadeira comida, verdadeira bebida. Ele se dá a nós na comunhão, para que unidos a Ele tenhamos a vida eterna. E como ajuda para que cresçamos na fé, ao longo dos séculos, Deus fez acontecer muitíssimos milagres eucarísticos. Como disse o beato Carlo Acutis, que fez tantas viagens e catalogou em um site na internet mais de 100 milagres eucarísticos, se Deus os fez, é para que eles sejam conhecidos. Procure conhecer estes tantos milagres, como o que aconteceu em Lanciano, na Itália, em que após a consagração, durante a missa, a hóstia converteu-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. Conforme ensina o professor Felipe Aquino, mais de 12 séculos depois, no ano de 1971, alguns médicos autorizados a analisar as relíquias deste milagre publicaram o resultado de suas pesquisas. A carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, o mesmo encontrado no sudário de Turim, e pertencem à espécie humana.
Trata-se de carne e sangue de uma pessoa viva, pois que esse sangue é o mesmo que tivesse sido retirado naquele mesmo dia de um ser vivo. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. Para finalizar, quero contar que os textos litúrgicos da festa de Corpus Christi foram escritos por Santo Tomás de Aquino, a pedido do Papa Urbano IV. Santo Tomás, grande doutor da Igreja, compôs os mais belos hinos ao Santíssimo Sacramento. Um deles é o belíssimo Adoro-te Devote. Leio agora uma das traduções em língua portuguesa desta profunda e belíssima oração. Adoro-te com devoção, Deus escondido, realmente oculto sob estas aparências. Meu coração a ti todo se entrega, e ao contemplar-te se abandona inteiro. A vista, o tato, o gosto em ti se enganam, mas basta o ouvir para ter a fé segura. Tudo que o Filho de Deus disse eu creio, nada mais verdadeiro que o Verbo da verdade. Na cruz só se ocultava a divindade, aqui também se oculta a humanidade. Em ambas, porém, crendo, ambas confesso, e o que pediu o bom ladrão eu peço. Como Tomé, tuas chagas eu não vejo, mas confesso, Senhor, que és o meu Deus. Faz com que eu creia em ti cada vez mais, tenha esperança em ti e a ti te ame. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que concedes vida ao homem, faz que minha alma de ti sempre viva e um sabor doce sinta sempre em ti. Ó Jesus, piedoso pelicano, a mim, impuro, limpa-me em teu sangue, que com uma gota só o mundo inteiro poderia livrar de qualquer crime. Jesus, a quem velado agora vejo, peço-te enfim o que com sede anseio, que em te vendo a rosto descoberto, seja eu feliz de olhar a tua glória. Amém.